Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a graça e paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quem sou eu, né? Vou me apresentar primeiro. Eu me chamo Josiane, sou casada há 10 anos com o evangelista Hugo. Ele está lá atrás porque ele veio de uma viagem muito cansativa, então ele preferiu ficar lá no cantinho, né? Nos encontramos aqui hoje, depois de uma semana distante, que ele estava no sul do estado fazendo também a obra de Deus. Trago um abraço do meu pastor, que é o pastor João Manuel. Eu me reúno na Assembleia de Deus em Alvorada. Então a gente já se conhece, já nos tornamos íntimos, você já sabe parte da minha vida, então agora nós podemos começar, amém? Eu quero falar hoje para 3 grupos de pessoas que estão aqui. Discípulos, repete comigo, discípulos, pais e servos. Discípulos, pais e servos. Então, para a gente facilitar um pouco o entendimento, eu vou falar para você o que é um discípulo. Discípulo é aquele que segue o mestre. Discípulo é aquela pessoa que é ensinável. Amém? Então, se você tem essa característica de um discípulo, se você é alguém que segue o mestre, se você é alguém ensinável, se você é alguém receptivo, aberto para novos ensinamentos, você é um discípulo. Então, você que é discípulo, você vai abrir a sua Bíblia e no Evangelho de Jesus, seguindo escreveu Marcos, no seu capítulo 16, no seu versículo 15. Você que é discípulo, abre a sua Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra veio direto do trono para nós. Eu estava falando com o Senhor e conversei com meu marido no carro, quando eu recebi o convite, e eu falei, Senhor, o que eu vou dizer para os pais, porque eles já sabem o que tem que fazer. E eu me deitei, e numa madrugada o Senhor me levantou, e me deu tudo isso que eu vou falar com vocês. Eu prontamente levantei, peguei minha agenda e comecei a escrever, e eu sentei para escrever, preocupado com meu marido lá na cama, que eu pensei, ele vai sentir minha falta, e eu já estava sentindo ele com pressa que eu voltasse. Mas eu escrevi, aleluia, tudo com o Espírito Santo me disse. Quando eu voltei para o quarto, eu falei, você estava me esperando, né? Ele, falei, mas eu escrevi rapidinho. Então, você que é discípulo, e abriu sua Bíblia, está assim, em Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Quando Jesus disse isso, Jesus disse para os seus discípulos, tem discípulo de Jesus aqui nessa noite? Cadê os discípulos de Jesus? Cadê aquele que segue o mestre? Cadê aquele que é ensinável? Está aqui nessa noite? Faz assim para eu ver. Agora eu estou em casa, agora eu estou mais à vontade. E Jesus reuniu os seus discípulos e ele disse assim, ide. Esse ide é um verbo imperativo, é um verbo de ordem. Ide por todo mundo e pregai, levai a palavra a toda criatura. As crianças são criaturas, sim ou não? Elas estão inclusas na grande comissão da igreja. E quando Jesus disse ide, esse ide é ordem. Evangelizar as crianças não é se você quiser, se você tiver tempo, se for seu ministério ou deixar de ser. Há uma ordem para quem é discípulo. E você que é discípulo, que levantou a mão, há uma ordem para você. E a ordem é ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. As crianças, elas estão inclusas na grande comissão da igreja. Nós estamos num mês que comemoramos o mês das crianças. E muitas pessoas vão para o status do WhatsApp, vão para o Facebook e falam, parabéns a todas as crianças. Ah, que legal. Pode jogar a projeção. Então o tema da mensagem de hoje é ovelhas destinadas à matança. Apacenta as ovelhas destinadas à matança.
E quando Jesus falou para os seus discípulos e mandou, ordenou eles ensinarem as crianças e evangelizar as crianças, daqui a pouco vocês vão entender mais um pouquinho que eu vou estar falando para vocês. É ordem. Então eu quero dizer para você que é discípulo aqui, nessa noite, que Jesus deixou para você uma ordem de evangelizar as crianças. E funciona assim: tia Josi, mas não é o meu chamado. Porque tem um tal de negócio que não é o meu chamado, que é uma coisa de outro mundo. Aí eu fico pensando assim, então peraí, se eu não vou evangelizar as crianças, se ele não pode porque não é o chamado dele, então como que fica a igreja? Se alguém manifestar aqui, possesso por demônios, eu vou chamar quem? Porque não é meu ministério, libertação. Eu vou, para aí, demônio, fica aí, que eu vou lá buscar a pastora Catiúcia. Tem condições disso? Tem? Sim ou não? Não, eu tenho que saber que como discípulo de Jesus, eu tenho uma missão, eu tenho uma ordem, então eu coloco a mão e eu repreendo aquele espírito em nome de Jesus. E aí é um mito, uma história que ficou enraizada na igreja, e nós vamos quebrar isso hoje em nome de Jesus. E pegaram de um versículo que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 19, no seu versículo 14, que diz assim: deixai vir a mim os pequeninos ou as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Então, quando Jesus falou isso, ele falou porque os discípulos estavam impedindo as crianças de chegar até ele. E geralmente quem impede não é quem está fora, é quem está dentro. Deixa eu perguntar uma coisa para você que é discípulo. Agora eu estou falando para discípulo. E com o discípulo o negócio é mais estreito. Não tem moleza não. Aí eu costumo falar com minhas alunas: você é bebelô, você quebra, minha filha? Porque se quebrar, você vai sair daqui toda arrebentada. Mas fique tranquilo, Jesus conserta até você chegar em casa. Interessante que a pergunta que eu falei que eu vou fazer. Teve aqui um culto infantil maravilhoso, né? Foi uma aluna minha que veio estar aqui. Eu botei um propósito no meu coração quando eu iniciei do ministério entre as crianças. Eu sou fruto de uma criança de 3 anos de idade. Quando meu filho recebeu Jesus como Salvador, ele tinha 3 anos de idade. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu falo com muita propriedade o que eu falo hoje aqui. E eu botei algo no meu coração e eu falei bem assim: o estado do Espírito Santo vai ser referência em ministério infantil. Eu não tinha nenhuma formação na área, eu não tinha nada na época. E eu falei: o meu ministério, o ministério que Deus me deu, vai ser conhecido no Brasil todo. E hoje eu alcancei isso. Mas eu fui buscar capacitação. Fiz a formação superior, ministerial e secular e por aí vai. Não vou entrar nesse mérito hoje. Eu me preparei e hoje eu sou referência. E hoje o Senhor requer mais de mim. Sabe o que Ele está requerendo de mim? Que eu vou te contar o mistério agora aí. Porque eu falei assim: eu vou formar um grande exército, que eu vou enviar para as nações para evangelizar as crianças, e vai começar pelo estado do Espírito Santo. E eu comecei na caminhada e vou para 15 anos de ministério, dentro do ministério, entre as crianças. E fui formando alunas, meninas nas igrejas, já estive nessa igreja, quando era lá na Glória, e formando e capacitando. Agora o Senhor falou: você vai levantar líderes para fazer o que você faz e você vai treinar. Falei: ai, Jesus, está tão gostoso aqui na zona de conforto, minha agenda já está toda fechadinha, eu vou inventar moda para quê, Jesus? Eu quero que você faça. Eu fechei a minha empresa, a gente estava com a livraria, sala de treinamento, tudo, no centro de Campo Grande. O Senhor falou: fecha tudo e se dedica a esse projeto. E esse projeto está em andamento. Para a glória de Deus, nós já estamos com 140 líderes que nós vamos formar para fazer o que eu faço hoje.
E eu pergunto para você, quanto você investiu, agora eu estou falando de oração, de tempo e de dinheiro, para que esse culto infantil viesse a acontecer ontem? Quando foi que você chegou para as irmãs do Ministério Infantil e falou assim: irmã, quanto você precisa? Quanto saquinho de bala você quer? Quanto saquinho de bola você precisa? Quanto ficou essa ornamentação aqui? Discípulos! Eu acho engraçado que algumas pessoas colocam assim no Facebook: minha prioridade, minha família, aí tira foto. Aí quando você olha para os filhos, não condiz com o que ela colocou lá. Porque quem sabe o que acontece é nós que estamos dentro da sala com as crianças. E não se engana não, a gente sabe o que acontece na casa de todo mundo que tem filho aqui. Porque se tem um povo que é sincero, por isso que eu gosto de trabalhar com criança, é criança. Falou e está falado, acabou. E é fiel. Você fala uma coisa dentro da sala de aula, fala assim: tia, meu pai pecou, fez isso aí, fez. A todas as outras crianças ouvem, a história acaba ali. Aí eu não vou nem falar se acontecer dentro da igreja, o que acontece? Tem inflama. Mas isso é para outro dia. Então você que é discípulo, você tem uma ordem de evangelizar as crianças. Pode passar aqui para mim. Quantas crianças você viu nessa semana? Quantas crianças você evangelizou essa semana? Quantas crianças você parou e olhou no roxinho? Pegou um folheto e entregou? Você tem se preocupado com as crianças? Porque olhar no jornal e criticar é fácil. Nossa, esse cara tem que morrer, né? Cara, esse adolescente tem que ir tudo para a cadeia. E você, como discípulo, o que você tem feito para que esse problema seja solucionado? Porque como igreja você tem poder. Como discípulo você tem poder nas tuas mãos de desfazer todas as obras do diabo. O que está acontecendo? Porque nós não estamos usando a autoridade que Deus colocou aqui nas nossas mãos. E há um mito. Abre a Bíblia de vocês. Em Salmos número 58, verso 3. Que criança não tem pecado? Geração Z, essa geração é a geração do aceleramento mental. Um dia desse eu estava passando, força de expressão. Eu tinha recém comprado celular e queria aprender a fazer umas coisas e não sabia. Eu pensei, se tivesse uma criança de 5 anos aqui, ou um bebê, ele iria fazer isso para mim. Sim ou não? Você vê um bebê chorando, esperneando por causa de um celular. Sim ou não? Geração Z, respeita a geração da tecnologia. Coloca horário, disciplina, mas respeita. Hoje eu recebi lá na minha casa, eu tenho um filho de 17 anos, é desafiador ter um adolescente em casa. E eu recebi mais 2 adolescentes, 2 moças. E olha só a conversa deles. Eles entraram cada um no seu celular, pastor. Colocaram lá um aplicativo lá de um jogo que eu não sei o que é aquilo. Sei que os carros ficam correndo e correm para cá e correm para lá. E começaram, abre o seu aí, e começaram a ficar ali, interagindo um no celular, outro no outro, outro no outro. Se fosse na nossa época, eu tenho 41 anos de idade, a gente ia falar assim, vamos para a rua, vamos brincar de amarelinho, ou de pique não sei o quê. Não, nessa idade era vôlei, né? A gente queria ser grande, né? Então era coisa de gente grande. E era assim. Mas é a geração da tecnologia. Salmos número 58, verso 3. Amém? E a minha versão está assim. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram proferindo mentiras. Sabe o que esse texto está falando? Que o bebê que está sendo gerado dentro da barriga de uma mãe, ele é ímpio,
ele é desviado, ele é mau, ele é perverso. Que isso, tia Josi? Está falando da natureza pecaminosa. Aquela natureza que nós herdamos lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. E o pecado entrou no mundo, com o pecado a morte se estendeu a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós, eu e você, já nascemos com a vontade de fazer o que é errado. E Paulo explicou muito bem isso quando ele diz assim: o bem que eu quero fazer, se eu não, e o mal que eu não quero fazer, isso eu. A natureza pecaminosa, nós já nascemos com a vontade de fazer o que é errado. Aí existe um conflito que pegaram lá na psicologia, a idade da inocência e da consciência. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês tirar o nó da mente de vocês. Primeira coisa, as crianças têm uma natureza pecaminosa. A criança, ela tem a idade da inocência, mas você não tem como saber quando ela sai da inocência para a consciência. Você tem como perceber pelas atitudes, sim ou não? Você não tem o poder de saber o que o outro pensa. Por isso que é importante evangelizar a criança desde a madre. E isso é missão para discípulo. Porque você tem uma ordem a ser cumprida. Então para de rotular que criança até 9 anos não tem pecado, até 7 anos não tem pecado, até 10 anos não tem pecado. 9, 10 anos tem crianças matando e roubando e assaltando. Hoje as crianças falam as coisas pra gente que a gente arrepia até os cabelos da cabeça, a gente pergunta onde essa pessoa viu isso. Sim ou não? Foi dada a ordem de evangelizar as crianças. É com isso que eu e você, como discípulos, temos que nos preocupar. É essa a missão que você tem. Agora eu quero falar para os pais. Eu estou perdido um pouco no tempo. Eu estava até olhando, procurando o relógio, então vocês me ajudam. Ok? Que eu deixei o celular dentro da bolsa, aleluia. Então você que é discípulo, você já sabe, você tem uma ordem a cumprir, que é evangelizar as crianças. Não é o meu ministério específico, tia Josi, o que eu faço? Cumpra a ordem que Deus mandou. Se for necessário, você precisa evangelizar as crianças. E eu vou falar uma coisa para você que é pai, você tem que ser o primeiro a se preocupar com o evangelismo infantil dentro da igreja. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Os pais fazem assim para mim. Amém. Você que é pai, abre a sua Bíblia. Em Deuteronômio, no capítulo 6. No versículo 5. Você deve estar pensando aí, meu Deus, logo nesse domingo eu vim. Então quer dizer que eu vou ter que trabalhar com criança, não tem para onde eu correr? Sim, isso mesmo que eu estou falando nessa noite. E o ministério infantil, já vou falando logo, é desafiador, é para quem tem coragem. E você vai ver quando eu chegar na parte de servo, para quem que é o ministério infantil verdadeiramente. Passa esse slide aí para mim, fazendo favor. Você sabia que a cada discípulos, cadê os discípulos fazem assim? Que a cada 24 horas, 320 crianças são abusadas no Brasil? Você sabia que quando você vai na padaria, você vai comprar seu pão, ou quando você está andando na rua, você pode se deparar com uma criança que está sofrendo abuso, não só físico, mas psicológico, e ela, a única coisa que ela quer ouvir de você é: Jesus te ama, e Ele tem uma obra na tua vida. Eu não sei o que está acontecendo hoje, mas eu quero te dizer que você é pequenininho, mas Deus tem obra linda e grande na sua vida. Eu tenho alunas hoje, a tia Zanza, ela é uma discípula nossa. Hoje ela também ela é conhecida no Brasil e no exterior.
Essa menina, hoje é uma mulher, eu chamo ela de menina porque ela é pequenininha, né? Ela foi muito abusada quando era criança. Muito. Ela tem um testemunho que é a coisa mais linda. E hoje Deus trouxe ela para dentro do ministério entre as crianças. Vocês não têm noção das crianças que a gente atende. Das situações que a gente pega. E às vezes eu falo, cadê a igreja que essas crianças estão sentadas no banco do lado dos irmãos? E ninguém fala nada. E quando tem um apelo e fala, abraça o irmão que está do seu lado. Abraça todos, mas não abraça as nossas crianças. Eu fico olhando para essa geração. Ontem eu estive num culto infantil e eu chamei 3 jovens e falei, o que você quer ser? Tia, eu quero ser veterinária. O que você quer ser? Eu quero ser médica. O que você quer ser? Ela parou, pensou, eu quero ser professora. E eu estou falando de crianças de área de risco, que você olha assim e você não vê nenhuma perspectiva de ir para nada. E você crê que só o poder de Deus pode resgatar. E eu falei assim, eu vou profetizar sobre a vida de vocês, mas tem uma condição, eu brinquei com elas. Você vai cuidar dos meus cachorros. Porque o dia que Deus me der uma casa grande, eu vou ter os cachorros, porque meu marido e meu filho gostam de cachorro. E eu falei, e você vai ensinar os meus netos. E eu falei com o outro, e você vai cuidar de mim, porque se Jesus não vier, eu vou ficar velhinha, eu vou bater na porta do seu consultório. E elas olharam para mim assim, é verdade, tia? Eu falei, é verdade. Porque esse Deus que está aqui, eu botei a mão sobre elas e profetizei. E eu falei, nós vamos nos encontrar. Porque é esse Deus que você como discípulo serve. Deus quer usar você para essa geração. Mas o que falta em mim, tia Josi, para que Deus possa me usar para essa geração, falta em você a atitude de se levantar e falar, Senhor, eu não sei ensinar criança, eu não sei nada, mas eu vou mergulhar. Quando Deus me deu esse projeto, eu falei, por onde eu vou começar? Como que eu vou pegar 160 pessoas? Porque é essa quantidade de pessoas que Deus quer. E vai vir mais. E vou fazer tudo de uma vez, é muita gente. É gente com problema, com debilidade, com problema emocional. E eu falei, Senhor, me fale. Comecei a mergulhar na oração. E na quinta-feira o Senhor me deu a resposta. Nós separamos em grupos de 25 pessoas. Eu não sabia por onde começar. Então, se você está aqui e seu coração está ardendo e Deus está começando a falar com você, toma uma atitude, levanta e fala, eu vou ganhar essa geração para o Senhor. O estado do Espírito Santo vai ser conhecido. Escreve aí o que eu estou falando nessa noite. Como o estado que evangeliza mais crianças do mundo. Vai ser referência, sabe por quê? Porque as pessoas que estão em outros estados não acreditam no estado do Espírito Santo. Quando eu convido alguém para vir para cá, meu marido está lá. E quando elas vão para outros lugares, elas vão assim. Quando eu chega todo mundo assim. Não acredita que vai chegar aqui, vai ter uma multidão de pessoas sentadas? Olha lá no minhas redes sociais para ver o último congresso que a gente fez. Faltando 15 dias, minha secretária foi embora. Ficou doente. Ficou só eu e meu marido. Eu falei, e agora? Ela que organizava tudo. Tinha 10 inscrições. Quando chegou no dia, na semana do congresso, Deus foi fazendo. Olha lá para você ver quantas pessoas que tinham. Eu não vou te falar para você ficar curioso e abrir lá e olhar. Uma multidão de mulheres e homens que se levantaram para evangelizar as crianças. Você que é pai. Pai é uma palavra original do latim que quer dizer pater. E representa a figura paternal de uma família, é o genitor de uma pessoa responsável por alguém. Então, se você é essa pessoa,
Está dizendo assim, Deuteronômio, no capítulo 6, o versículo 5. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás os teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Eu vou parar aqui. A primeira ordem de evangelizar as crianças foi dada para os pais. E aconteceu assim, Deus mandou reunir todos os homens, os sacerdotes, os cabeças do lar, e deu a ordem para eles, e a ordem é essa. Agora você que é pai, vê se você se enquadra aqui. Olha o pai que a Bíblia está falando. E com certeza esse homem recebeu essa ordem quando chegou em casa, passou para sua esposa. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração é o órgão que fica aqui no meio do peito. E ele é responsável por bombear o sangue por todo o seu corpo. Então, se esse coração tiver alguma debilidade, provavelmente essa pessoa vai vir a óbito. Às vezes vocês ouvem assim, deu paralisia cerebral, mas o coração está batendo, não tem assim? Então vamos esperar para ver se sobrevive, sobe o oxigênio e tal. É isso, esse é o coração. De toda a tua alma, alma fala de sentimento, emoções, ok? E de todo o teu poder, poder é ação para exercer. Então Deus estabeleceu assim para os pais, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno foi ordem, estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos. Quem sabe aqui o que é uma intimação? Eu já recebi uma intimação quando venderam a nossa casa com a gente dentro. Intimação é assim, como é o nome do pastor? É Dimas, lembrei. Vem lá a carta com seu nome, o oficial de justiça chega na sua porta e te dá. Quando você abre, você tem 10 dias para estar lá, 5 dias, não sei. Você não pode chegar e falar, esse juiz não é de nada, e rasgar. Esse delegado não sabe de nada, e rasgar. Você tem que cumprir, porque se você não cumprir, ele tem o poder de te botar dentro da cadeia, por desacato, sim ou não? Então a Bíblia manda intimar é isso, é falar, vamos ler a Bíblia, não quero não, agora, estou te pedindo não, estou mandando. Eu falo com minhas crianças, primeiro tia Josi pede, depois tia Josi manda. Então eu falo, senta todo mundo, pedi, não sentou, mano, senta aí agora. É assim. E só que para o pai fazer isso, tem que ser esse pai que a Bíblia diz. Então esse pai, ele tem que amar a Deus de todo o teu coração, a tua alma, de toda a tua alma. Quando fala de todo o teu coração, esse pai tem que ser aquele pai que quando ele acorda, ele está pensando em Deus, ele vai lá, ele profetiza sobre os filhos, gera Deus dentro dele, e ele quer o tempo todo, se preocupa com a educação cristã dos seus filhos. A alma dele tem sede, ele já acorda prostrado, agradecendo a Deus pelo dia, pela casa, pelos filhos, pelo alimento. Esse é esse pai que a Bíblia diz, que ama de todo o coração, de toda a tua alma. Os sentimentos dele estão voltados para Deus. Ele está impregnado nele, Deus. Esse pai é o pai que a Bíblia diz. Porque o pai só vai conseguir cumprir isso que a Bíblia diz se ele for esse pai. Se ele tiver a certeza de quem ele está servindo. Se ele tiver consciência que os filhos dele precisam de Jesus urgentemente. Então ele é esse pai que ele se preocupa o tempo todo com a educação cristã dos seus filhos. Então ele ensina o filho a agradecer pelo que come, ele ensina o filho a sair, antes de sair orar, quando voltar a orar também. Pais, o melhor lugar de se criar o filho é dentro da casa de Deus. E a história de Joás explica bem isso.
A avó de Joás mandou matar todos os herdeiros de Israel quando o pai dele faleceu. A avó dele, hein? Ouve o que eu estou falando aqui. Atalha mandou matar todos os herdeiros. O que a tia de Jó fez? Joseba foi lá, pegou o menino e guardou onde? No templo. Então não deixa o seu filho em casa para vir para a igreja, não. Tem o culto infantil, que horas é o culto infantil? 3 horas, 2h30 a gente tem que estar lá, meu filho. Compromisso na casa de Deus tem que ser a primeira coisa. Tem que ser a primeira coisa. Tem culto infantil, você tem que ser o primeiro a chegar com o seu filho. Ensina o seu filho a sentar na primeira cadeira. Porque quem senta na primeira cadeira presta mais atenção no culto. Ensina seu filho a ter reverência na casa do Senhor. E entra na sala de culto infantil e vai ouvir o que as professoras estão ensinando para os seus filhos. Quantas vezes você que é pai foi lá na sala para ouvir o que eles estão ouvindo lá dentro? Eu tenho que saber. Quantas vezes você que é pai entrou dentro do ministério infantil e falou: hoje eu vou dar aula para vocês aqui. Eu vou contar o meu testemunho. Eu quero saber, cadê os homens da igreja que as crianças estão pedindo socorro? Porque a maioria das crianças hoje que estão entrando dentro das nossas igrejas estão com carência de pai. Eu estou falando de figura paterna, de homem. Cadê os homens da igreja? Ministério infantil não é coisa de mulher, não. Só para mulher, não. Isso é cultura. Ministério infantil é coisa para macho, para homem também. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para você, que é homem, agora eu estou falando para os homens. Tem coisas que dentro da sala nós não podemos falar com os meninos. Aí se criou uma estratégia evangelística que é o encontro de carrinhos, o encontro das pipas, para trabalhar só com os meninos. Chá de boneca, de princesa, para trabalhar só com as meninas. Por quê? Porque lá eu falo para as meninas coisas que os meninos não podem ouvir. E para os meninos eu falo coisas que as meninas não podem ouvir. Eu ensino os meninos a respeitar as meninas da igreja. A ter cuidado com o olho, porque homem é isso aqui, ó, zóio grande. E ensina quando? Quando tiver grande? Contaminado, quando o diabo, que é inteligente, estrategista, toma toda a mente do menino, a probabilidade de ganhar esse menino para Jesus é 0. E cuidado, as crianças estão crescendo igrejadas. Quem é criança igrejada sabe todas as histórias bíblicas, mas nunca teve uma experiência com Deus. Tia José, por quê? Porque a primeira responsabilidade de levar o filho a ter experiência com Deus não é da tia José, tia Brice, tia não, aqui não. É de você que é pai. É lá na sua casa. É lá na sua casa. A igreja é extensão. Vocês sabiam, pais, que tem criança que a gente fala assim, faz a oração do Pai Nosso. Hã? É de comer ou de passar no cabelo? Não sabe. Quem tem que ensinar? Os pais. A igreja é extensão. Valorize o ministério infantil da igreja. E essa igreja que eu posso falar com propriedade, que eu já treinei meninas daqui nos cursos, desde quando essa igreja nasceu, essa igreja se preocupa com o ministério infantil. Eu não sei como está hoje. Mas se não tiver melhor do que você gostaria que tivesse, pai, a culpa é sua. Não é nossa. É. Aí eu ensino assim, bate no peito e falo assim, minha culpa, minha culpa, minha culpa. O nosso problema é que a gente coloca muita culpa no outro. E agora eu vou falar com os servos, para a gente finalizar. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo 21. Falei para os discípulos, você tem ordem. Falei para o pai, você tem responsabilidade. A primeira responsabilidade na educação cristã dos filhos é a sua. E eu já sabia que a igreja ia dar pouco glória,
Fica tranquilo, sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo começa a falar, a gente fica quietinho, só ouvindo. Eu fico pensando, eu fico olhando os homens da igreja. Eu fico pensando, esse monte de homem estivesse ajudando, cadê os homens anciãos da igreja? As crianças amam os anciãos da igreja, as irmãs anciãs. Tem o chá das vovós que a gente pode fazer para elas. Tanta coisa. Elas podem ensinar nossas meninas a costurar, a fazer bordado. Porque sabe por que muitos casamentos hoje estão fracassados dentro da igreja? Divórcio. Porque as mulheres não querem fazer mais nada para os maridos. Passa minha roupa, eu não. E eu estou falando com propriedade porque eu já fui assim. Quando eu casei, achei que eu não ia fazer nada. Achei que eu era uma boneca, né? Não quero, não faço. Aí Jeová foi pegando, ó. Foi fazendo. Eu me achava, tá? A bam. E eu não queria fazer nada. E começaram os conflitos, porque ele achava que eu tinha que fazer tudo. Eu sou caçula de 5 irmãos. Ele é filho único, imagina. Na minha casa tinha que ser tudo do jeito que eu queria. Eu era caçulinha, na casa dele do jeito que ele queria. Ele era único. Imagina, né? Mas essa história eu conto outro dia. Mas eu aprendi. E sabe o que Deus colocou no meu coração um dia agora? Aquilo que eu te ensinei, você vai ensinar para as crianças. Aí eu programei como que é, Hugo? Coisas de menina. O Coisas de Menina, a gente reúne todas as meninas da igreja e ensina a costurar, a pregar botão, ensina a fazer biscoito. Ixi! Desse jeito. Eu não sei, vocês já viram aquelas mulheres que quando a crise chega em casa, elas sempre tem um bolinho para fazer, para vender, para ganhar uns trocadinhos? É isso! Servos, abrir a Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo 21, no seu versículo 15. Agora eu vou falar para os servos. Irmãos, vocês estão diante de uma pessoa que ama o que faz. Eu respiro o ministério infantil. Minha agenda 2020 já está fechada. Se você perguntar quais são as programações que você tem de ajuda para 2020 Ministério Infantil, já está fechado. Eu já fechei agenda com as irmãs do Tocantins, de Goiânia, já até comprei passagem, irmão. Vocês têm noção. E eu faço tudo pela fé. Você tem dinheiro de ajuda? Tem não, mas eu tenho um Deus que é rico, então eu relaxo. Diz assim, ó. João capítulo 21, versículo 15. E agora eu vou falar para os servos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Esse texto aqui é um texto muito interessante, porque quando a gente chega no versículo 3 desse texto, Simão Pedro, ele desiste do ministério e volta a pescar. E como ele era líder, quando ele falou, vou pescar, os outros discípulos foram também. E eles tentaram pescar os peixes a noite toda e eles não conseguiram. E Jesus apareceu para eles e deu uma ordem, essa história você já sabe, e falou: lance a rede à direita do barco. E quando eles lançaram a rede veio cheia de 153 grandes peixes. Segundo os historiadores, no mar que eles estavam pescando, existia 153 espécies de peixe. Então na rede veio um peixe de cada espécie, aí já começou o milagre. E quando os discípulos estavam puxando a rede, Jesus estava preparando para os discípulos o jantar, e Jesus botou pão, peixe
e fogo, porque para assar o peixe tinha que ter fogo. Então, vou fazer uma representação aqui: pão, a palavra, fogo, Espírito Santo, e peixe, almas. E Jesus sentou com seus discípulos, e penso eu, não é a Bíblia que diz, penso eu que Jesus falou assim: agora eu vou botar esses servos no lugar deles. É hoje que eu vou colocar cada um no seu lugar, porque eles tinham desistido do ministério. E a Bíblia fala que, nesse versículo que eu li, que eles estavam sentados para o jantar e Jesus chegou para um discípulo. Para quantos? Para quantos? E deu uma ordem. E fez uma pergunta: ama-me mais do que estes outros? Então eu vou fazer uma representação aqui. O pastor Fábio está aqui, Jesus me segura nessa escada. Chega aqui, pastor, pertinho de mim. Estava Pedro, o pastor vai representar Pedro agora. E os outros discípulos, vocês. E Jesus chegou para eles na hora do jantar e falou bem assim: Pedro, ama-me mais do que estes outros? Sim, Senhor, é claro que eu te amo. E Jesus deu a primeira ordem para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Depois Jesus deu a segunda ordem: apacenta as minhas ovelhas. Existe diferença de cordeiro para ovelha. O cordeiro é o filhote. Quem é que Jesus mandou Pedro apacentar primeiro? As crianças, o cordeiro. E olha só que interessante. Jesus chega para ele e fala assim: ama-me. É como se eu falasse para o pastor: pastor, o senhor me ama mais do que todo mundo que está aqui? A esposa dele está ali, ó. Você me ama, pastor, mais do que todos esses? Fala assim: te amo. Sim, te amo. Porque a ordem que eu vou te dar, você precisa me amar mais do que todo mundo, porque você vai ter que abrir mão, você vai ter que descer, você vai ter que se humilhar, você vai ter que aprender a ouvir, você vai ter que ser servo. Então, para isso, você precisa me amar mais do que todos esses que estão aqui. Foi isso que Jesus, obrigado, pastor, falou com Pedro: você me ama mais do que todos esses, porque a ordem que eu vou te dar é para quem me ama mais do que os outros. Então, primeira ordem: apacenta as crianças. E depois você vai apacentar os adultos. Então, ministério pastoral e ministério infantil não é para qualquer um, não. É para quem Deus escolhe a dedo. E se você está aqui é porque Deus escolheu você. Cadê a multidão que poderia estar aqui nessa noite? Mas Deus escolheu você para estar aqui ouvindo. E Jesus fala para você: ama-me mais do que os outros. Porque para evangelizar a criança precisa amar mais do que os outros. Primeiro que ministério infantil é igual investimento. E não é do bolso do seu pastor, não, é do seu. Porque o ministério que Deus te deu vai com você onde você for, a igreja fica. Então, primeiro tem que se preocupar em investir no seu ministério, não é seu pastor, não. É você. Então, o servo é aquele que não é livre, é aquele que não tem direito, é aquele que obedece e serve alguém, é simples assim. Mas aí a igreja tem o tal do livre-arbítrio. E eu vou ensinar uma coisa que eu aprendi. Funciona assim: chega aqui, Brígida, para eu não precisar descer aí de novo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já recebeu Jesus como Salvador? Sim ou não? Sim. Então está aqui seu livre-arbítrio, viu, minha filha? Faz bom proveito dele. Que história é essa que você tem livre-arbítrio? Seguiu Jesus, acabou. Você é servo e discípulo. Servo faz o que o mestre manda. Está aqui, ó. Faça bom proveito. É porque, pastor, tem livre-arbítrio? Tem? Você tinha. Recebeu Jesus, está aqui, ó. Aliás, você tem aqui. Esse aqui. Então, esse é o servo. Então, eu quero dizer uma coisa para os pais muito sério, que eu vou finalizar, que eu nem sei o horário. Ó, quando você não disciplina os seus filhos,
quando você não educa os seus filhos dentro da educação cristã, existe um princípio que foi estabelecido por Deus, que é um princípio de autoridade. E quando esse princípio ele é quebrado, alguém chamado opositor, que é Satanás, ele vai adotar o seu filho. A porta de entrada para o inimigo adotar uma criança é a rejeição. Grava isso. Então, quando você não disciplina, quando você deixa o filho fazer o que quer, porque disciplinar dá trabalho. A educação é um processo contínuo, eu falo sempre isso lá em casa. Quando você, deixa. O diabo fala, deixa, é meu. Aí daqui a pouco o menino nem para a igreja quer vir mais. A primeira porta é a rejeição. Então agora eu quero chamar aqui na frente, você que é discípulo e que não tem filhos, e você também que é discípulo e tem filhos, e você não sabia do tamanho da sua responsabilidade, passa o slide aí para mim, irmão. 40 mil crianças desaparecem no Brasil. A cada hora no Brasil. Sabia que você pode encontrar com uma dessa na rua? O problema é que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Passa. 150 milhões abandonadas. Você já pensou assim, um mês as crianças estão chegando. Eu vou juntar aí uma marmitinha boa aí, vou levar para as crianças que estão abandonadas. Você já fez isso? Passa. E as crianças deficientes? Eu estou tão preocupada com elas. Ontem eu estava no culto infantil, tinha uma criança deficiente. Ela tinha a cabeça bem chatinha assim. E ela corria o culto, eu peguei na mão dela, a gente corria para cá, corria para lá. E aquela coisa e brincando. E eu comecei a ensinar para ela. Deus me fez. Ela aprendeu. Ela ficou fazendo assim, para mim. Gente, eu ganhei o meu dia. Porque as crianças deficientes também estão precisando de Jesus. Passa. Caso de abuso sexual. Vou parar aí porque tem umas imagens, tem criança aqui que fala sobre erotização infantil e por aí vai. O negócio está feio. Quem vai fazer essa diferença? Você que é discípulo. Então eu quero chamar você que é discípulo aqui na frente. Você que entendeu a sua responsabilidade no reino de Deus em relação às crianças. E hoje você quer assumir um compromisso com Deus. Senhor, eu vou tomar uma atitude. Eu vou fazer alguma coisa. Eu quero que você venha aqui na frente que eu vou orar por você. Eu estou esperando os discípulos virem aqui na frente. Aleluia. Você que hoje quer falar, Senhor, eu entendi a minha responsabilidade. Eu preciso adotar essas crianças. Eu preciso ensinar, eu preciso ajudar. Eu quero chamar aqui na frente você também que é pai. E que hoje a sua visão foi ampliada e você entendeu com mais clareza a sua responsabilidade. De ser revestido de autoridade para que o opositor não tome os seus filhos. Tem pais que já desistiram dos seus filhos, que não aguentam mais. Deus te deu suporte para você aguentar. Segure e vai até o fim, porque a recompensa vem. É tanta coisa, se você ver o slide que tem ali, é muita coisa. E eu quero chamar você que entrou aqui pela primeira vez. De repente você veio aqui hoje e você falou, hoje eu vou naquele culto porque eu quero receber algo de Deus. Você quer receber algo de Deus? Deus está colocando trabalho na sua mão. Começa a trabalhar na obra do Senhor, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa.
Você vai ver o que Deus vai fazer na vida dos seus filhos. Você vai ver Deus desatar processo na justiça. Coloca a mão no ministério infantil que você vai viver milagre. Um milagre atrás do outro você vai viver. Deus te trouxe aqui hoje para você ser útil na casa de Deus. Para você ganhar essa geração para Jesus. E mulheres, eu quero falar uma coisa para vocês. Deixe os seus maridos pegar firme com as crianças. Meu marido fala uma coisa que é muito interessante. Uma mãe é para 10 filhos, mas 10 filhos não é para uma mãe. Nós educamos, mas cada um faz as suas escolhas. Então deixa o seu marido pegar firme. Porque com essa geração não pode ser frouxo, não. Então, não quer ouvir? Tá com o dodóizinho de mamãe no coração? Eu já fui assim. Vai pro quarto. Liga o louvor no maior som e deixa lá Deus mover lá. Porque tapinha de papai não mata filho, não. Mas o mundo mata. Aleluia. E eu vou orar por você. E você vai começar. Deus vai abrir a sua visão e você vai começar a perceber quantas crianças estão assim debaixo de uma tempestade de palavras. Você não serve para nada. Você nunca vai mudar. Você é um burro. Você é um infeliz. Você é um perdedor. Deus vai colocar essas crianças diante de você. Para você falar com elas que Jesus pode cobrir elas. E essas palavras, essa tempestade de maldição não vai alcançar os teus filhos. E nem as crianças que você vai evangelizar. Senhor, está aqui, Pai. Foi esse povo que o Senhor escolheu para estar aqui nesta noite.